E o diretor técnico do Flamengo concede entrevista falando sobre o futuro do técnico Felipe Luiz, que para ele será um dos grandes treinadores da Europa e do mundo. Eu assistindo ontem a CNN Sports e eles trouxeram uma entrevista com o José Botto, que é o diretor de futebol do Flamengo. Sabe por quê? Porque as equipes eles têm diretor de futebol. E como é bom ter um diretor de futebol, não é? E o ex-chefe de departamento médico do Flamengo, Márcio Tanuri, simplesmente falou da nova comissão técnica do Felipe Luiz e também sobre o treinador. Então hoje para mim o Diogo Linhares, na minha opinião, é o melhor preparador físico do Brasil, tá? Porque ele tem uma habilidade, assim, tecnicamente é muito bom. Ele tem uma habilidade com um grupo assim que poucos têm. E o Paulo Vinícius Coelho, o famoso PVC, fez uma revelação de quando ele encontrou o técnico Felipe Luiz, que por sinal se mostrou super inteligente e capacitado para o cargo de técnico. E eu fotografei lá de cima da tribuna a maneira como a Venezuela estava defendendo. E na zona mista o Felipe Luiz passou, jogador da seleção, e eu falei: Felipe, vem cá, olha essa foto aqui. Meus amigos, vamos acompanhar, né, a imprensa repercutindo o trabalho do técnico Felipe Luiz até aqui, que por sinal é muito bom, né? O Felipe Luiz que simplesmente nesta temporada, né, assumindo ali o comando do time principal, está invicto, né? O Flamengo que não perdeu ainda para nenhum time jogando sob o comando do técnico Felipe Luiz. E agora terá um clássico pela frente, né? Agora dois, na verdade, contra o Botafogo e também contra o time do Vasco, tá? Inclusive, no final eu vou até trazer uma informação pra vocês sobre isso, beleza? Vou deixar aqui os créditos desse vídeo pro canal do Neto Opina Porco, pro canal do Tchala Podcast e também pro canal BarbaCast. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz e também sobre o futuro do Flamengo. Roda aí, produção! Eu assistindo ontem a CNN Sports e eles trouxeram uma entrevista com o José Botto, que é o diretor de futebol do Flamengo. Sabe por quê? Porque as equipes eles têm diretor de futebol. E como é bom ter um diretor de futebol, não é? Ah, Neto, mas diretor de futebol é vidraça pra levar pedra. Mas tá certo. É isso. É isso mesmo. É isso. O cara ele tem que mostrar a cara, o cara ele tem que colocar a boca no trombone, o cara ele tem que falar, o cara ele tem que se justificar, o cara tem que ser questionado, tem que ser entrevistado, tem que ser perguntado. Tá certo. Diretor de futebol que se preze, é isso. Eu tava assistindo a entrevista ontem do José Botto, lá com o pessoal da CNN Sports. E ele falou sobre várias coisas. Ele falou sobre a mudança de cultura que eles estão querendo implementar dentro do Flamengo. Ele falou sobre o mercado brasileiro, né? Como que o produto futebol, lapidado, ele tem um grande potencial de inserção no mercado europeu. Ele falou isso. Ele falou isso. Ele falou que aqui, no futebol brasileiro, ele tem algumas características, por exemplo, como a Premier League, onde você tem várias equipes, pelo menos 5, 6 equipes ali, que sempre estão roubando um equilíbrio, um protagonismo. Ele falou que aqui no Brasil é dessa forma também. Você tem ali, 5, 6 equipes que destoam das outras, que conseguem roubar esse equilíbrio, que torna as competições mais, entre aspas, competitivas. E ele falou que isso é muito bom pro produto futebol, que se for um produto que for trabalhado, ele pode ser amplamente inserido dentro da Europa. Aí ele também falou uma coisa que eu achei muito interessante. Falou sobre a questão dos técnicos portugueses, né? Do avanço dos técnicos portugueses dentro de toda essa metodologia técnica e tática na gestão das equipes, dessa vinda dos técnicos portugueses para o Brasil. Também ele enfatizou algumas qualidades do Felipe Luiz, dizendo que o Felipe Luiz ele pode ser um técnico que mostre para a Europa que os técnicos brasileiros também têm o seu valor. E quando ele fala isso, ele traz uma ideia de que hoje dentro da Europa, e a gente viu aqui em algumas repercussões internacionais esses dias nós comentamos aqui, né? Algumas repercussões da fala do Abel Ferreira na Europa, e muitos europeus, eles tratam o futebol brasileiro como um futebol defasado.
O técnico europeu chega lá e em um ano conquista Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eles até falaram do Arthur Jorge. Lembra quando eu trouxe esse trecho aqui? Nos vídeos anteriores? A galera que assistiu vai lembrar do que eu tava falando. E aí o José Botto, ele comentou isso. Ele comentou que, na verdade, o Felipe Luiz pode ser o cara certo para mostrar que os técnicos brasileiros também evoluíram e também cresceram. Justamente porque ele é um cara, ele sabe separar muito bem a vida que ele teve como jogador de futebol e agora a vida como ele vai ter como técnico, e justamente porque ele é um cara muito estudioso. E esses atributos, ele enxerga como um grande diferencial para mostrar para a Europa que técnicos brasileiros também têm muito a conquistar no futuro. E assim, você estava com um grupo e você... Então, só do Felipe terminando, né? Isso. Então, hoje, para mim, o Diogo Linhares, na minha opinião, é o melhor preparador físico do Brasil, tá? Porque ele tem uma habilidade, assim, tecnicamente é muito bom. Ele tem uma habilidade com um grupo, assim, que poucos têm. Essa é a minha opinião. Mas, eu te afirmo, né, que, sem a minha opinião, se perguntarem no meio, assim, entre os 3 melhores, com certeza ele vai estar nos 3 melhores. Para mim, é o melhor do Brasil. E o Felipe Luiz, eu acho que me surpreendeu até, né? Porque eu sei que ele estava se preparando. É um cara ali, até brinco com ele, né? Ele é um doente mental. Ele é focado, fica nisso ali. Eu falo, cara, vai lá. E fica de madrugada vendo o jogo e tudo. Eu fico com pena da Paty, esposa dele, né? Eu falo, pô, negócio, cara aí. Qual o tempo que eu tenho aqui? Exatamente, né? Então, assim, ele é um cara que ele tem uma... Por exemplo, é uma pena, né? Perder um cara dentro desse campo. Porque ele era um treinador dentro de campo. Poucos jogadores têm, tipo, como ele a visão. Em que sentido? Às vezes você vai lá, o treinador fez a preleção, pô, pega esse cara que ele vai subir, você acompanha ele. Chega lá, outro time, o cara não tá, ou esse aqui que subia, pô, tá quebrando por dentro. Aí fica todo mundo perdido. Ele via... a mudança. E não adianta estar ali correndo de treinador com o cara do lateral, nem houve. Ele via e falava, fulano, cara, não adianta, o cara tá vindo por dentro, pô, tá nas tuas costas direto. Você viu isso diversas vezes? Diversas vezes. Diversas vezes. Provavelmente no momento que o jogador cai, tu vai lá e entra, ele vem. Felipe acima da média. Ajeita ali. Diversas vezes. Diversas vezes. Felipe assim, jogando. Era um treinador dentro de campo, enxergava. E aí o que eu acho, né? Que ele conseguiu, que não é fácil, virar essa chave rápido de jogador para treinador. Porque ele sabe que treinador é cargo de desgaste, é cargo que ele vai ter que bater de frente, botar quem tá melhor, assim, na minha. E ele tá fazendo isso com muita maestria. Tá, né? Senão, Felipe, assim, ele ganhou. Senão o Felipe lá hoje a coisa tá muito diferente. O Felipe pra mim é top. E infelizmente ele tá sendo prejudicado porque tá vivendo um ambiente turbulento, né? Onde assim, né? Tá no início, precisava de mais estabilidade. Mas assim, né? Eu só torço a favor do Flamengo, né? Sou flamenguista, minha família e tudo. E eu acho que se conseguirem dar uma estabilizada, né, no entorno, que não tá saindo, mas daqui a pouco vai tudo começar a vazar. Quando começar os jogos, que eu falei, pré-temporada só alegria. Eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer uma baita temporada, porque eu acho o Felipe um baita de um treinador, tá? Ele conseguiu enxergar muito inteligente. Então, assim, nos últimos anos, quando ele foi ali jogando menos, ele foi pegando todos os treinadores. Né? Cada um tinha... o Felipe é acima da média. Não, tu que tem contato com os caras, deve ter percebido essa mudança em relação a eles, né? Do tipo, os caras enxergarem ele como treinador, né? Sim, porque assim, tu tem que chegar de cara e impor, então assim... E olha que ele chegou num momento conturbado, né? E agora também, então assim, tirou com maestria. Ele teve que lidar com o Gabi, teve que lidar com algumas situações. Então assim, né? Tá montando a comissão dele. Se ajustar, eu acho que tem tudo, porque assim, temos um ótimo elenco. Foi sendo montado um ótimo elenco. É o melhor do Brasil. Um ótimo treinador. Para mim, hoje, o Flamengo, né, pela primeira vez, está com o melhor preparador físico do Brasil, né, que é o Diogo. Já tentava levar ele para lá há um tempo. Levamos, por exemplo, eu levei na época que o Dorival foi para lá em 2018, e depois, quando saiu, tu vê que a gente deu aquela arrancada quando chegou. Sim. Se tivesse mais umas 3, já ganhar. Então, assim, as coisas... Enfim, tudo bem. E aí, ou seja, eu acho que para o mercado que a gente tem hoje, então acho que também, né, eu acho acima da média, primeiro de tudo. Eu acho que ele está muito preparado, eu acho que ele tem uma boa equipe, mas eu acho, assim, tudo é conjuntura dos fatos, tá? Igual comigo.
vários outros, né? Cheguei até aqui porque as coisas todas deram certo, encaminharam. E eu acho que junto a isso que eu estou falando dele, estar preparado, estudou para isso, fez licença, é acima da média, né? Ele veio num período que a safra tá ruim. Então, assim, você ser bom entre os ruins é mais fácil. Você ser bom entre os bons tem que ser o melhor. Tá achando que esse momento tá propício para Eu ele? acho, como eu falei, de acima da Os média. outros- Eu estou falando que é um adversários fator estão- a mais. Porque eu acho que acima da média, para mim, ele vai ser o melhor treinador do Brasil. Se já não é na atualidade. Estou falando momento. Se você falar momento, Claro. hoje, para mim, o melhor treinador do Brasil é o Felipe Luiz. Tá? Pode ser que amanhã comece a perder, tipo, vai ser mandado embora, óbvio. Tô falando hoje, né? Se você pegar o caco que tava o time e o que tá hoje, é só tu ver. Sim, sim. Isso deve ser ruim pra quem tava, porque, tipo, o mesmo time, o mesmo jogador falava que não prestava, que era ruim, que era o DM, que era não sei o quê, tipo, aí com a mesma coisa ali, e com os outros ali operados, não sei o quê, tipo, e atropelou geral. Mesmo grupo, né? Porra, com menos jogadores. Ele pegou o time na semifinal ali. Foi um Com menos jogadores. Mais lesionário, eu lá acho que ele que foi chegou. Foi um espaço na semana. O né? problema era o A saída DM, era América. E o Brasil empatou com a Venezuela 0x0, um jogo horroroso na Fonte Nova. E a Venezuela jogava 5-4-1. E o Atlético de Madrid muitas vezes joga 5-4-1 com o Simeone. Muitas vezes jogou assim. E eu fotografei lá de cima da tribuna a maneira como a Venezuela estava defendendo. E na zona mista o Felipe Luiz passou, jogador da seleção, e eu falei: Felipe, vem cá, olha essa foto aqui. Me conta o seguinte: normalmente, quem faz esse 5-4-1 que a Venezuela fez e vocês não conseguiram quebrar, são vocês no Atlético de Madrid. Como é que vocês se ferram? Quem é que faz o quê para quebrar esse sistema quando você defende assim? E ele pegou a câmera e ficou assim. Ficou olhando, não parava de olhar. Aí ele falou: a gente tem um grupo de estudos, o Thiago, que jogou comigo no Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, tá nesse grupo de estudos. Manda essa foto pra mim, eu vou mandar pro grupo de estudos. Ele mandou pro grupo de estudos para estudar aquela situação, como sair daquilo. Em 2019. 2019. E aí, o que ele fez naquele Corinthians? Ele fez um 5-3-2. Ele fez um 5-3-2, não. Ele fez um 5-3-1, porque ele perdeu um jogador. Sim. Ele fez uma linha de 5 e obrigou o Corinthians a achar um espaço onde não tinha. Obrigou o Corinthians a abrir um cadeado sem a chave. Caraca. Ou seja, o PVC influenciou nessa classificação do Flamengo e Corinthians. Cara, isso mostra muito o interesse do Felipe Luiz por tática, por entendimento do jogo, né, cara? Isso é uma coisa totalmente diferenciada. O cara que todo mundo tem o direito a achar tudo, né? Mas o cara que duvida da capacidade de um cara que pega uma imagem em 2019, 5, 6 anos antes de se aposentar, e manda para um grupo de estudo que ele tem com outros jogadores e ex-jogadores para entender, para discutir, para se interessa por isso, cara. Tem uma diferença, Barba, que é a seguinte, eu acho, e eu já falei com técnicos portugueses que concordam com isso. Não é verdade absoluta. Lógico. Você pega um comentarista e jogador, muitas vezes ele fala assim: fulano joga muito. E você olha e fala: acho que não. Aí você entende o que ele está falando. Muitas vezes, o jogador, o ex-jogador, o boleiro, tem o respeito absoluto pela relação do jogador com a bola. E o gosto que o jogador tem com a bola, ou seja, com o jogar. Sim. Mas uma parte da profissão do jogador é o gosto pelo jogo e não por jogar. É claro que você vai ter o gosto por jogar se você tiver o entendimento do jogo. Mas é como você sentar numa mesa de cartas e ficar apreciando a carta. O desenho do coração Você curte de copas. Curte os componentes do jogo, né?
Não só o jogo em Mas si. não você ficar olhando o que ele descartou, o que foi que ele pegou, que carta tem na mesa. Você precisa entender o jogo. Porra, é verdade. Caramba, é verdade. E o Felipe entende. Entende? Entende. Ele se interessa pelo jogo. É, parceiro, tô vendo que realmente a galera, né, está tentando entender, identificar esse fenômeno chamado, né, Felipe Luiz, que simplesmente está conseguindo implementar dentro do Flamengo, um clube difícil, né, de você comandar por conta da quantidade de jogadores, né, de alto nível que se tem no elenco, né, e administrar não somente os bastidores, mas também ali aquela parte na beira do campo. E ele tem conseguido, né, fazer todos esses sistemas juntos, né, que é bastidores, que é também ali contratações e até mesmo a questão, né, do campo, tá? Então realmente o trabalho do Felipe Luiz hoje é algo que desperta o interesse de vários comentaristas, analistas e também, logicamente, né, rivais, para saber, né, o que ele está fazendo de diferente, que está dando tão certo no Clube de Regatas do Flamengo. Beleza, meus amigos? Vou deixar aqui os créditos desse vídeo pro canal do Neto Opina Porco, pro canal do Charla Podcast e também pro canal do BarbaCast. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra vocês. É uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui, ó, é o nosso amor. Fui, nação!